Olá pessoal do sétimo ano, estamos aqui no capítulo 2 falando de industrialização no Brasil. Na página de número 24, nós começamos falando que no dia a dia, consumidores de grandes variedades de produtos, muitos deles industrializados, estão constantemente vivenciando a experiência de adquirir seus bens. A indústria compreende a atividade humana responsável por transformar, por meio do trabalho, a matéria-prima em produtos acabados e semi-acabados para os seres humanos. Nós podemos então compreender que o processo realizado pela indústria de transformação apresenta graus diferentes de complexidade, de acordo com os quais ela pode ser classificada em artesanal, manufatureira e maquinomanufatureira. A indústria artesanal, ela prevaleceu, na verdade, até o meado do século XVII, porém, ainda sobrevive em alguns lugares o processo, no caso, de atividades artesanais, que é aquela atividade que o artesão ele vai, pega a matéria-prima e ele sozinho constrói o objeto. A indústria manufatureira surgiu entre o século XVII e o século XVIII, e suas características principais são a divisão de tarefas, o uso de ferramentas e de máquinas mais simplificadas. Se percebe que nesse processo da saída do processo de industrialização manufatureira com o processo anterior, que era o processo de industrialização artesanal, eu tenho agora mais de uma pessoa trabalhando com o produto, fazendo divisões de tarefas, né? E o uso de máquinas simples, como aquelas máquinas de costura, para uma construção de um sapato, muitas pessoas vão passar as mãos naquele produto, fazendo uma, no caso, a colagem, a outra, no caso, a sola, a outra, a costura do couro. Então, a manufatureira, ela já é um pouco avançada do que aquela atividade, no caso, artesanal. Vamos então agora para a indústria maquinofatureira. Iniciou-se com a Revolução Industrial e suas principais características são o uso intenso de maquinários, dos mais simples aos mais sofisticados, emprego de diversas fontes de energia, produção em larga escala e o estabelecimento da divisão de tarefas, da especialização, no caso do produto, e da automação industrial. É aquele processo que se deu início lá no século XVIII e chega até hoje, o ser humano fazendo sua atividade dentro de uma cabine onde movimenta máquinas, no caso de produção, no caso em larga escala. Então eu tenho aí as esteiras eletrônicas, eu tenho a robótica e todo o processo que chegou até hoje. Então a indústria maquinofatureira é aquela indústria, no caso, que ficou marcada com o início da Revolução Industrial. Tá bom? Vamos saindo então da página 24 e 25 e seguiremos agora para a página de número 28, quando nós falaremos agora de produção de bens. Nós falamos de indústria de transformação, agora nós vamos falar de produção de bens. A atividade industrial apresenta-se dividida em vários ramos, que são classificados de acordo com o tipo de bem produzido. As indústrias de bens de produção produzem matérias-primas industriais para outras indústrias. Em geral, transformam os recursos naturais em matérias-primas acabadas ou semi-acabadas, que servirão a outros ramos. Um exemplo são as siderúrgicas, que pega, no caso, o minério e transforma, no caso, em barras de metais para enviar para outras indústrias, né? Essas outras indústrias serão as indústrias, no caso, intermediárias, né? As indústrias intermediárias produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias. Em geral, apresentam um setor que envolve grande investimento em tecnologia e pesquisa. As indústrias de máquinas, motores, autopeças exemplificam esse setor. Na atualidade, compõem os parques industriais próximos, no caso, das montadoras.
Agora eu tenho a terceira produção de bens, que é a indústria de bens de consumo. Fazem os produtos consumidos diariamente pela população. Podem ser bens duráveis, como eletrônicos, como móveis, automóveis, produtos eletrônicos, de informática, ou bens não duráveis, como tecido, confecções, o arroz, o feijão, né? Eles fazem aquela embalagem, né? Bonita, o suco que vai fazer aquela embalagem. Então eu tenho os produtos de alimentícios, os produtos, no caso, de higiene e limpeza, remédios, bebidas. Essas composições dessas indústrias são indústrias de bens de consumo. Ela vai pegar, no caso, o resultado final de todo o processo da matéria-prima, tá bom? Seguindo agora o conteúdo, nós iremos tratar, no caso, da página 30 e da página 31, que nós vamos estar falando sobre a atividade industrial no Brasil. Nós temos aqui um mapa que é uma distribuição industrial no Brasil que representa, é muito característico que você vai perceber que nesse mapa eu tenho toda o país, né, o Brasil, ele com as suas características, suas indústrias, no caso, mais voltada para o litoral. Por que para o litoral? Porque é ali que eu faço o transbordo, no caso, das cargas que são fabricadas, né? Que eu possa fazer, no caso, com que esses produtos sejam levados para outros países por meio de navios, né? Essa foi uma atividade que se começou, no caso, com os portugueses, no processo da colonização, e deu sequência até as nossas atividades industriais em nosso país. Na atualidade, a atividade industrial brasileira é responsável por empregar 15% da população ativa. É possível observar no mapa que estou comentando que a atividade industrial se concentra principalmente nas regiões sudeste e sul do país. Para compreender essa distribuição, devemos considerar alguns fatores históricos e econômicos. Em meados do século XVIII, com a expansão das atividades mineradoras na região de Minas Gerais, e a coroa portuguesa transferiu a sede da administração colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. E esse fato contribuiu para que a região atraísse investimento e populações de outras localidades. Em 1808, a família real portuguesa transferiu a sede do Reino de Portugal para o Rio de Janeiro. E no mesmo ano, Dom João VI implementou uma série de medidas econômicas que beneficiaram o desenvolvimento de atividades industriais na região, apesar da forte concorrência dos produtos ingleses. Após a independência do Brasil, a expansão do café favoreceu a ampliação das malhas ferroviárias da então província de São Paulo e, consequentemente, estimulou o contato com outras porções do território, ampliando o mercado consumidor. E aí nós sabemos de que o café, né, se alastrou então aí por todo o mundo, principalmente pelo um grande consumidor nosso que foi os Estados Unidos. Nós temos aí a história, no caso, de alguns investidores, no caso, do café, como diz aqui, no caso, com o café também vieram os imigrantes. A maioria instalou-se em fazendas, substituindo a mão de obra escrava, né, que a partir de 1888, no caso, os escravos foram liberados, no caso, né, das suas atividades nas fazendas, e como assalariados, esses imigrantes transformaram-se em consumidores também, o que incentivava ainda mais a produção doméstica. No início do século XX, mais imigrantes vieram para o Brasil com o intuito de abrir o próprio negócio. Em um país que prosperava incentivado pela expansão do café, há diversos casos de imigrantes que enriqueceram na nova terra. Um exemplo foi o Francisco Matarazzo, responsável por montar as indústrias reunidas Francisco Matarazzo, o maior complexo alimentício brasileiro até os meados dos anos de 1960. Faz luz nós destacarmos esse aspecto que é muito interessante.
A atividade do café entrou em decadência nas décadas de 1920 e 1930. E por que foi isso? Por causa da crise lá da Bolsa de Valores de Nova York. Esse fato contribuiu para que o governo brasileiro reformulasse o seu modelo econômico, passando de agrícola a agroexportador para industrial. Para que o Brasil se transformasse em um país industrial, porém, eram necessários grandes investimentos industrial da indústria de base. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países produtores que abasteciam o mercado mundial com bens destinados ao consumo da sociedade civil dirigiram-se seus recursos para a produção de armamentos de guerra, causando grande dificuldade no comércio internacional. Nesse período, o Brasil, governado pelo então presidente Getúlio Vargas, adotou um modelo de substituição de importações, ou seja, o que antes era importado deveria ser produzido no país. Getúlio Vargas iniciou esse processo e a característica marcante de seu governo foi o nacional desenvolvimentismo. Nessa época, importantes indústrias nacionais, como a Companhia de Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce e a Petrobras foram fundados. Então, repetindo aí aquela palavra que deu uma trava-língua no professor aí, então o governo de Getúlio Vargas ficou marcado, né, pelo nacional desenvolvimentismo, ok? Essa palavra aí deve ser frisada aí para que a gente possa, no caso, ter uma compreensão do conteúdo do desenvolvimento industrial no Brasil. Saindo dos processos, no caso do café, e chegando, no caso, a um grande investimento, no caso, da produção de bens de consumo dentro do seu próprio território. A consolidação, na página 32, diz que a consolidação da indústria brasileira ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, e esse período caracterizou pela internacionalização da economia brasileira, processo no qual o governo oferecia incentivos fiscais às empresas transnacionais e se comprometia a melhorar a infraestrutura energética e de transporte para atraí-las. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi criado o Plano de Metais, que tinha por objetivo investir pesadamente em energias e transporte para garantir as condições ideais ao desenvolvimento da indústria de bens de consumo duráveis no país. A primeira indústria a virem para o Brasil foram as indústrias automobilísticas, ok? Finalizando essa parte, nós vamos falar agora, no caso, no período pós-Juscelino Kubitschek, que foi o período, no caso, quando os militares assumiram o governo em 1964, que está registrado na página de número 33, para nós finalizarmos aí as nossas considerações. Então é a última página que nós vamos abordar esse conteúdo. Diz que em 1964, após um golpe de Estado, que depois João Goulart, os militares assumiram o poder no Brasil. Buscando conquistar apoio da classe média, eles desenvolveram uma política de crescimento econômico sustentada pela entrada de capitais estrangeiros no país. Com consequente endividamento externo, construção de grandes obras e entrada de empresas estrangeiras multinacionais, o então ministro do Planejamento, Delfim Neto, afiançava que era necessário fazer o bolo crescer para depois repartir. No entanto, não foi assim que aconteceu. O bolo cresceu, mas a classe trabalhadora não pôde comê-lo. Ou seja, houve o crescimento da produção industrial e agrícola no país, porém, os trabalhadores não se beneficiaram desse crescimento. O Brasil conseguiu atingir o 9º lugar na economia mundial. Entretanto, passou a carregar o fardo de ser um dos países com os piores índices de distribuição de renda do mundo. Nesse mesmo período, foram fundados núcleos de atração para empresas estrangeiras em outras regiões do Brasil. Um exemplo foi a criação, em 1968, da Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.
As empresas que quisessem se fixar na Zona Franca de Manaus teriam terrenos disponíveis a custo zero, não pagariam nada, e incentivos fiscais. Ou seja, não precisariam pagar o imposto da circulação de mercadorias e serviços, nem o imposto sobre produtos industrializados. O parque industrial dessa área absorveu a produção de motocicletas, no caso, produção, no caso de eletrodomésticos, relógios. Até hoje nós podemos falar até dos CDs, né? Que antes eram produzidos e eram vendidos. Hoje, com a tecnologia, nós não temos mais tantos CDs assim sendo vendidos. A descentralização industrial. Vamos finalizar a página 33 com esse pensamento. Durante a década de 1970, governos criaram facilidades para atrair indústrias para seus estados. Nessa época, diversos polos industriais foram abertos, como o de Camaçari, na Bahia, e os de Canoa, no Rio Grande do Sul. Na década de 1980, o Brasil passou por sérios problemas econômicos, visto que havia contraído uma grande dívida externa no período da ditadura militar e necessitava pagar os juros dessa dívida. Muitas empresas faliram e houve demissões em massa. Em razão dessa dificuldade, a década de 1980 ficou conhecida como a década perdida. Então, o que nós concluímos? De que aquele endividamento feito em 1964 com um golpe militar teve consequências horríveis em 1980, com, no caso, por exemplo, uma dívida insuportável no caso do governo brasileiro em relação, no caso, ao poder externo. Na página 34 ainda aborda um pouquinho, dizendo que o governo, no caso do Fernando Collor, tentou resolver essa questão da dívida externa, mas o Brasil ele conseguiu, no caso, finalizar essa dívida, né, no caso, com o poder da governança, no caso, de Inácio Lula da Silva, que conseguiu, no caso, pagar essa dívida, no caso, mas esse é um assunto que nós vamos abordar futuramente, vocês vão ter esse assunto mais centralizado. Nós queremos finalizar desejando aí que Deus abençoe a família de vocês e que nós tenhamos aí, no caso, a possibilidade do aprendizado nesse conteúdo que vai fazer parte, no caso, também das nossas avaliações. Até a próxima aula, fique com Deus.